O vídeo de hoje tem o objetivo de ser um bocadinho mais curto, mas igualmente útil. Quando estamos a preparar uma casa para uma visita, há certos fatores que temos que levar em consideração, mas que, apesar de parecerem banais, podem fazer toda a diferença para o comprador, mesmo que de forma inconsciente. Para além disto, alguns dos pontos em que vamos tocar estão também relacionados com a segurança e com a privacidade. Vamos a isso! O primeiro ponto são fotos pessoais. Acho que é muito simples de entender porque é que todas as fotos pessoais devem, se possível, ser removidas. O objetivo de uma visita é fazer com que a pessoa se imagine a viver naquele espaço. E se estiver a olhar para as fotografias que nós temos e para memórias passadas, essa tarefa vai ser um bocadinho mais complicada. O segundo ponto são itens de higiene pessoal e a ideia é um bocadinho a mesma do primeiro ponto. Mais uma vez, o objetivo de uma visita é fazer com que a pessoa se identifique com aquela casa e se imagine a viver lá. Se nós vamos deixar escovas de lavar os dentes, pastas, toalhas, gel de banho, shampoo, lâminas e esse tipo de objetos numa casa de banho, por exemplo, ou então detergentes ou louça a secar na cozinha, certamente vai dificultar a tal tarefa da pessoa se imaginar a viver naquele local. E acho que sobretudo as casas de banho, eu fui fotógrafo de imobiliário durante 4 anos, portanto eu tinha esta tarefa de arrumar os espaços, digamos assim, antes de os fotografar, e aquilo que eu sinto e também aquilo que tem sido aquilo que foi o feedback de muitos dos meus clientes e que tem sido a minha experiência até agora, é que sobretudo as casas de banho é aquele sítio ao qual tem que se dar mais atenção. O terceiro ponto está relacionado com os anteriores, mas eu diria que na esmagadora maioria dos casos é quase inconsciente, e são os odores. Existe uma ciência que é a osmologia, que estuda os odores e o que é que determinados odores despertam numa pessoa, mas regra geral eu diria que evitar odores fortes, se possível ter um neutralizador de odores antes de fazer as visitas e arejar ao máximo os espaços, e depois, claro, evitar incensos ou ambientadores fortes. O quarto é retirar objetos de valor da propriedade. Penso que o ponto se explica por si próprio, não é preciso estar aqui a entrar em grandes explicações, mas no fundo tudo o que forem objetos de valor, relógios ou peças de decoração de elevado valor que possam ser escondidas, são para esconder pelos motivos óbvios, que é a segurança desses itens. Depois, a seguir vêm os objetos políticos e religiosos. Mais uma vez, a pessoa identificar-se e imaginar-se a viver naquela casa. Nós não temos todos que partilhar das mesmas perspectivas de vida no que toca à política, no que toca à religião ou, por exemplo, ao nosso apoio clubístico, e, portanto, se pudermos ao máximo despersonalizar a casa destes objetos, é o ideal, para não afastar logo alguns compradores que possam ser mais ferrenhos, chamemos-lhe assim. Depois, cartas e documentos privados. Penso que também não é preciso estar aqui a entrar em grandes detalhes. Muitas vezes estes documentos, como faturas, cartas e até, por exemplo, medicamentos, podem ter um caráter mais privado e podem ter muitas vezes dados pessoais importantes, e, portanto, esconder estes objetos, de preferência num sítio que não esteja suscetível a alguém abrir um armário ou uma gaveta e ver lá esses dados, será o ideal. O ponto 7 está relacionado mais uma vez com a segurança e são os cofres. Tentar ao máximo cobri-los. Se for um cofre muito grande, naturalmente não revelar aquilo que está no interior, não mostrar qual é que é o tamanho dele nem nada disso, e no fundo é isso. Protejam-se, e a segurança é uma parte muito importante. O oitavo ponto é não ter paredes demasiado coloridas ou decoração arrojada. Mais uma vez, a pessoa identificar-se com a casa, tentar despersonalizar ao máximo. Claro que não vamos andar aí a pintar as paredes todas só para vender uma casa, mas aquilo que podemos remover ou cobrir, é ótimo fazê-lo, porque, mais uma vez, isto são tudo coisas que muitas vezes são inconscientes, as pessoas nem sequer se apercebem disto e acabam por dizer: não gostei disto, ou não gostei daquilo, não gostei desta divisão, ou achei que é demasiado pequena, e muitas vezes a cor de uma parede ou de um teto também pode afetar essa percepção do espaço, e, portanto, se pudermos evitar cores arrojadas ou decoração arrojada, ótimo. Animais de estimação e os acessórios para esses animais de estimação. Eu adoro animais, gatos, cães, todo o tipo de animais.
Agora, eu tento ao máximo evitar, em primeiro lugar, que esses animais estejam numa casa durante a visita e depois que esses acessórios estejam na casa ou num determinado lugar da casa durante a visita. Há pessoas que adoram animais, como eu, e como quem tiver animais, certamente, mas há pessoas que não vão gostar de animais, que vão pensar que se calhar um animal de estimação já fez xixi na carpeta, ou já fez xixi numa parede, ou num sofá, ou até no soalho. E portanto, quanto mais nós conseguirmos retirar os animais e os objetos desses animais, melhor, e conectar também este ponto a um dos primeiros pontos logo, que é os odores. Se nós temos animais a viver dentro de casa, mais uma vez, arejar bem as divisões e, se possível, aplicar um neutralizador de odores. O 10º é a desarrumação, no geral. Quando fazemos uma visita, a casa não deve estar desarmada, não deve estar cheia de objetos espalhados. Isto não é só aqueles que estão à vista, de preferência devemos também ter o cuidado de arrumar armários e gavetas, sobretudo os armários. As gavetas já é um bocadinho secundário, mas os armários certamente, porque se nós vamos mostrar um quarto e se o quarto tem armários embutidos, por exemplo, é natural que as pessoas queiram ver qual é que é a profundidade dos armários, por exemplo. O próximo ponto é o mobiliário excessivo. Se conseguirmos remover o mobiliário daquelas divisões que estão cheias de móveis, ótimo, porque aquilo que vai acontecer é que as pessoas vão chegar lá e vão achar este quarto é pequeno, esta sala é pequena, quando na verdade a única coisa que acontece é que está excessivamente mobilado. A seguir, artigos partidos ou danificados. Isto prende-se tanto com os acabamentos da casa, madeiras, mármores, móveis das cozinhas, móveis das casas de banho, tudo aquilo que puder ser reparado, deve ser reparado, porque, em primeiro lugar, vai ser desatraente para quem estiver a visitar e mesmo que a pessoa queira comprar a casa, vai ter sempre um bocadinho de poder de negociação por causa desses objetos que estão partidos ou danificados. E o próximo ponto liga com este ponto que acabámos de falar, que é sinais de problemas nas propriedades. E estamos a falar de fissuras, estamos a falar de paredes partidas, estamos a falar de, por exemplo, decks de madeira que estão maltratados e que no fundo basta dar uma pintura nova e ficam com muito melhor aspecto, e na maior parte das vezes fica muito mais barato fazer estas reparações do que depois estar a perder este valor, lá está, na negociação. Tudo aquilo que for um problema na casa, quem for o comprador, mesmo que goste e que queira ficar com a casa, vai querer negociar consigo, porque vai ter que fazer as reparações e nós queremos evitar ao máximo isso. Se estiver tudo direitinho, de certeza que ninguém vai poder dizer nada. O próximo ponto, se puder ser evitado também, ótimo, que é evitar proteções de sapatos. Pessoalmente eu não sou fã, porque a ideia desde o início do vídeo e a ideia de quando nós vamos fazer uma visita é de fazer com que a pessoa se sinta ali, é despersonalizar ao máximo, e se estamos a obrigá-la a utilizar umas proteções para os sapatos, para não estar a sujar, estamos a retirar-lhe essa ideia de é aqui que eu vou viver, isto neste momento é a casa de outra pessoa, ok? Agora, claro que se, por exemplo, estamos a falar de um apartamento novo, ou que está desabitado, por exemplo, e que foi limpo, e que está mobilado, e que teve homestaging, etc., aí pode fazer sentido, porque não é a casa de outra pessoa e é uma casa que simplesmente está a ser protegida e porque está decorada e já está devidamente limpa, ok? Há uma diferença aqui entre estas duas situações, na minha opinião. E por fim, a última coisa que deve remover antes de qualquer apresentação é o vendedor. Isto porque, se nós vamos fazer a visita e o comprador vai ver a casa com o atual proprietário lá dentro, é natural que não se vá sentir confortável durante a visita. Isto é importante porque, sobretudo se estamos a trabalhar com um consultor imobiliário, claro que se estamos a vender a casa sozinho temos que ser nós a apresentar a casa, mas se estamos a trabalhar com um consultor imobiliário, deve ser o consultor a fazer a visita, porque assim o comprador vai estar à vontade para dar todo o feedback necessário acerca do imóvel. Se está lá o vendedor, se calhar não se vai sentir muito à vontade para dizer tudo aquilo que pensa. E isto é importante porque depois pode ser um ponto a favor na negociação. E são estas as considerações que deve ter quando está a vender a sua casa. O vídeo foi mais curto, foi um bocadinho mais condensada a informação que nós estamos a dar, mas acredito que se levar em consideração estes pontos e se tiver sempre aquela mentalidade de a pessoa que vem cá tem que se imaginar a viver aqui, a probabilidade de fazer uma venda rápida sem dúvida que aumenta. Para mais dicas ou quaisquer dúvidas que tenham, não hesitem em contactar-me pelo Instagram. Bons negócios e vemo-nos para a semana.